7h19. É muito difícil conseguir trazê-la para uma entrevista, mas é muito compensador porque ela é considerada uma das maiores especialistas no assunto. Doutora Maria José Maldonado. Bom dia. Bom dia, Beto de Jaia. Que bom encontrar você novamente, toda bonita. Olha lá no vídeo, né? Parecendo que vai a um desfile de modas, não é? É que está fresquinho. O inverno nos deixa elegante. E aí, como é que tá a vida? Corrida, mas boa. Mas olha, você sempre que vem aqui bomba em audiência, porque a gente fala sobre o autismo, a gente fala sobre as novidades que vão surgindo, e esses dias eu lendo um artigo, tá assim, ó, nem todo mundo tem aquela síndrome, como que chama? ATHD, né? Tem um monte de... TDAH? TDAH! O que vem a ser essa síndrome TDAH, ATTT, um monte de... TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É o tal de hiperativo que as pessoas sempre falam. Mas aquele que não tem sossego. Aquele que não tem sossego. Só aquele que não para. É um transtorno que, assim, que não tem só o lado do que não sossega, tem também o lado que é muito quietinho, mas eu brinco que ele está above the clouds. Então ele é perdido, ele é distraído, ele esquece tudo, ele perde tudo, ele não sabe onde tipo o GG. O GG. De vez em quando acontece. É um modelo, é um GG na vida. De vez em quando Mas acontece. o que chama muita atenção são as crianças agitadas, né? Porque elas incomodam todo mundo. Na sala de aula a professora não dá aula, a família não aguenta cuidar, são crianças que dormem pouco, que se machucam muito, porque elas aprontam muito, né? E isso não é da vontade delas, isso é da neuroquímica delas, né? Elas têm um temperamento diferente. Só que nem são todos TDAHs que a gente precisa tratar, só os que são patológicos, né? Porque eu sou uma TDAH. Ah, é? Eu sou. Aí eu entendi depois que eu fiz... E você se trata? Vamos fazer um... Não, mas eu não sou patológica. O que eu lembro da minha infância, da minha mãe me contar, depois eu fui entender. Quando eu fiz neuropediatria, eu fiz o meu diagnóstico. E aí eu fui entender o que a mãe falava. Minha mãe falava que eu não dormia. Minha mãe falava que eu andei muito cedo, que eu dava trabalho, eu falava demais. Eu era boa aluna na escola, só os professores me elogiavam. Mas falavam, mas ela conversa demais, Dona Maria. Era xereta. Eu me metia na conversa dos outros. É verdade? Eu não ficava em fila. Eu lembro muito disso. Depois que eu tive a minha consciência, que eu pensei, não, mas eu tenho que me moldar. E essas coisas da impulsividade eu fui me freando. Mas não são todos que precisam de tratamento. Quem tem TDAH, isso é um temperamento. Você vai tratar os patológicos. Aquele distraído demais, que lhe dá déficit escolar, né? Porque o problema do distraído, que é o desatento, é o lado desatento deste quadro, ele não aprende. Então, a criança que vai muito mal na escola, que tem repetência, nossa, é só queixa. É aquela criança muito acuada, fica muito de recuperação, que está sempre sendo chamada dos pais, que ele é o preguiçoso, enfim, tudo que você escuta dele. E tem o hiperativo, aquele que não para. Então, a queixa comportamental é algo que atrapalha muito a sociedade. Então, a escola onde vive, a família, as mães chegam a chorar. Doutora, eu não posso em canto nenhum, morro de vergonha, meu filho mexe, ele chega na casa dos outros, vai na geladeira, mexe. Abre a geladeira. Um dia meu filho, eu fui pintar minha casa, subiu no telhado, quando vi meu filho estava em pé na comida do telhado, em pé não, sentado, né? Eles aprontam demais. Então esses dois lados aqui, precisam ser tratados, né? Porque estão inadequados. Mas a grande maioria fica bem, na verdade. Então o TDAH é bem frequente, 5% da população. Se Campo Grande tem hoje 900 e poucos mil habitantes, põe 5% nisso. Caraca, é muita gente. É muita gente. Mas não é todo mundo que precisa ser tratado. Mas é uma situação que vem cada vez mais ganhando, né, divulgação na mídia, porque as pessoas vão entendendo um pouquinho mais. O que eu li diz o seguinte, tem pessoas que elas têm essa síndrome, mas elas são grandes profissionais, criativos, pessoas de sucesso. Falei, bom, então eu vou convidar a doutora Maria José para perguntar para ela, porque não é tão mal assim ter essa síndrome, né? Não, são pessoas que levam uma vida muito boa.
Porque assim, quando te atrapalha, você tem que tratar. E quando você trata, você consegue organizá-las, porque o grande problema do TDAH é que tem a função executiva muito ruim. Ele começa e não termina nada. Os patológicos. Só que eles têm uma criatividade que ninguém tem igual. No marketing, propaganda, tá cheio de TDAH. Porque eles têm muitas ideias. Ninguém é criativo como eles. Quando eles ficam mais velhos, eles são um boi para trabalhar. Porque eles têm uma energia diferente dos outros. Eles vão por 3, 4, 5 trabalhadores. Eles não cansam nunca. O engraçado, doutor, é que a gente põe a culpa nos pais. Essa mãe, esse pai, não corrige o filho. É verdade, passa por mal educado, né? Passa por mal educado. As mães mesmo se escondem. Eu falei, doutor, eu não saio muito com ele, não, porque quando eu saio é só confusão. Tem dia que eu nem vou buscar na escola, que todo dia na escola tem queixa dele. Então eu escuto muito isso das mães. Mas eu sempre dou a elas também o alento, porque eu falo, não, vamos cuidar hoje, porque amanhã ele será diferente. Porque amanhã ele saberá lidar com este temperamento diferente. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma autora, chama Ana Beatriz Silva. Ela é autora de vários livros, entre um que eu gosto muito de indicar para ler, chama Mentes Inquietas. E lá fala do TDAH, porque ela é uma TDAH. E há uns anos atrás, na revista Veja, ela foi a entrevista daquelas páginas amarelas da Veja. E ela conta a história dela. Ela conta que ela estava na faculdade, no 3º ano de medicina, o professor de psiquiatria fez o diagnóstico dela. Ela passou a ser tratada e foi tratada com metilfenidato, que é chamada Ritalina. E ela conta que a vida dela mudou. Porque ela matava um leão todo dia e depois a vida ficou mais fácil. Mas ela é tão inteligente, aprendeu tanto a lidar com o bom e com o ruim do TDAH, que ela faz o seguinte, olha a estratégia dela. Ela, quando vai escrever, e ela é best-seller, tudo que ela escreve tem sucesso. Então, quando ela vai escrever, ela não toma remédio. Ela deixa as ideias fluírem. E ela escreve. Quando ela vai finalizar o livro, que a dificuldade do TDAH é a finalização, a execução final, aí ela toma medicação. Na Ritalina. Ela entra na Ritalina e termina o livro. Eu achei tão inteligente, tão, sabe, uma bolada tão boa. Uma estratégia de vida, né? Mas a vida da gente é cheia de estratégias, não é, B? Verdade. É cheia de estratégias. Você planeja a tua vida, você vai pensando e achei muito inteligente da parte dela. Doutora, mas tem pessoas, talvez eu vá cometer uma injustiça aqui. Tem pessoas que você conhece de criança, elas são danadas. Aquela que fala assim, olha, fulana vem aí, todo mundo põe a mão na cabeça. Eu me lembro, nós participamos de um programa, eu acho que do Rotary Club, que a gente recebia pessoas de fora, que veio uma alemãzinha, veio morar em casa, naqueles convênios, eu acho que a AFS, e aí falava assim, olha, fulana vem aqui, ela desesperava, porque a fulana que ia... Quanto mais alemã, que é rígida. Pegava os cadernos dela, riscava, rabiscava, meu Deus do céu. E depois essa criança se tornou uma pessoa normal, quieta. Depois de um tempo eles melhoram. O sintoma hiperatividade melhora depois dos seus 11, 12 aninhos, dá uma boa atenuada, sabe? Olha que coisa. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que, assim, o TDAH, por conta do temperamento dele, ele se envolve mais com drogas ilícitas. Então nós temos que tomar muito cuidado no período da adolescência. É um alerta que eu sempre dou para as famílias. Olha, vamos ficar muito atento, porque no período de adolescência, dos seus 11 até os 14, 15 aninhos, via de regra, eles vão. Porque eles desafiam muito, sabe, Bíblia Paulo? E acabam se envolvendo com droga ilícita. E como não está escrito na testa de ninguém quem é que vai viciar, quem não, é um alerta que a gente sempre faz para a família, sabe? Doutora, a incidência entre eles é muito maior. A tal de Ritalina. Ritalina. Parece Ritali. Essa Ritalina... Já escutei de tudo. Tem gente que toma pra isso concurso. Daí. Para quê? Olha, dizem que melhora a performance. Na verdade, o metilfenidato, que é o sal, hoje já não tem mais a Ritalina no mercado. Tem várias outras medicações, né? Ela já não detém o controle disso. Mas muita gente usa para poder melhorar a performance no concurso. Eu, sinceramente, acho que não adianta muita coisa. A não ser pelo fato que, como ele é estimulante, pode ser que ele quebra o sono e te dê um pouquinho mais de estudo, umas horas a mais, por exemplo, de noite.
Eu te falo por mim, eu não consigo estudar de noite. Eu, 10 horas, tenho que deitar, eu acordo cedo, 4h30, 5. Quando tinha que estudar, eu acordava 3, 3h30, estudar, porque era melhor eu estudar cedo do que porque eu não gravava nada. Então, é questão de você se organizar um pouquinho. Mas, eu, sinceramente, para melhorar a performance, eu não vejo grande vantagem. Mas, às vezes, tem aqueles TDAHs, que nem sabe que é TDAH, e acaba estudando por causa do concurso e vê que realmente a coisa faz efeito. Então, a metilfenidato faz muito efeito, sim, nos TDAHs. Claro, porque ele tem um defeito né, de neurotransmissor e a Ritalina consegue promover uma melhoria desse sintoma. Então, esses vão se beneficiar. No restante, é mais conversa que outra coisa, mas o povo fica doido pelo remédio. Todo mundo na base da Ritalina. Existe até um certo aumento de consumo, principalmente aqui na nossa fronteira, que é menos controle de medicação. Nossa, eu fico até assustada, juro por Deus. Mas usando de maneira discriminada. A que se faz no Brasil é a mesma que você compra, por exemplo, no Paraguai? Olha, teoricamente é metilfenidato, só que no Paraguai tem a indústria deles, né? Ou eles importam, enfim. Eu não sei se o controle de qualidade lá é tão rigoroso quanto aqui. Mas a gente sabe que existe uma frouxidão maior, né? Nossas fronteiras, tudo é mais frouxo para adquirir, infelizmente. Quando um pai, uma mãe leva um filho para a senhora fazer uma avaliação, isso se faz em uma sessão ou são várias vezes até chegar a uma conclusão final? Bom, geralmente uma anamnese de primeira vez é uma anamnese demorada, né, gente? Tanto no público quanto no privado, minhas consultas não são rápidas. Elas são um pouco demoradas, porque você precisa, além de fazer a anamnese neurológica, você precisa fazer alguns testes com as crianças, né? Eu aproveito e faço, enquanto examino as crianças e testo, eu peço para a família fazer algumas escalas, que eu já tenho prontas, e aí eles vão respondendo. Certo. Então, quando eu não tenho dúvida, tenho certeza do diagnóstico, ali mesmo eu já fecho o diagnóstico, já emito o laudo, já oriento a família e medico se for necessário. Agora, algumas vezes eu tenho algumas dúvidas, principalmente quando existem algumas misturas, né? Porque o TDAH, ele tem tendência a fazer comorbidades. Aliás, como qualquer transtorno, né? De comportamento. Então, muitas vezes eu tenho que diferenciar se tem um pouco de autismo, se tem um TOD, que é o transtorno opositor desafiador, sabe? Se existe ali alguma outra patologia junto. Então, quando eu tenho dúvida, eu peço sim a avaliação neuropsicológica. Essa sim é mais demorada. Ela é feita por um psicólogo que tem a formação em neuropsicologia, né? São aplicadas várias escalas com pais e professores e também com a criança, né? Ser feito os testes. E ali eles concluem. Aí o neuropsicólogo vai concluir QI, coeficiente de inteligência, porque às vezes as crianças que têm um deficiência intelectual, elas também têm distúrbio de comportamento. E aí você precisa fazer diferenciação. Com esses meus quase 40 anos de prática clínica, eu consigo perceber muito bem. Só de olhar, né? Na verdade, a gente tem que fazer alguns testes, né, B? Porque às vezes não é tudo que você vê que conclui. Normalmente, né, você bate mas o olho. Mas normalmente um médico com boa experiência clínica, ele consegue diferenciar bem quem que é o deficiente intelectual, quem que é o autista, quem que é o hiperativo, quem que é o mal-educado, né? Porque hoje nós também temos crianças que não têm limites, né? Exato. Nós também temos a criança mal-educada, que hoje a tendência, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, criança fica com funcionário, fica na escola o dia inteiro, ou na creche, né? Então acaba que os professores hoje estão adquirindo também o papel de educar. Mas professor não é pai, né, mãe? Exatamente, né? Eu sempre falo aqui. Então, eu sempre comento a família. Olha, quem educa é a casa, né? É a família que educa. Ah, mas doutora, isso aqui eu escuto muito isso. Eu fico muito tempo fora, doutora. Quando eu fico junto, eu faço tudo que ele quer. Eu falei, sim, pois é, mas amar também é falar não, porque quem que vai falar não para ele? Se na casa fala tudo pode. Ele chega lá fora, não tem tudo pode, ele vai sofrer. Aí ele vai sofrer, ele vai deprimir, ele vai ser frágil emocionalmente. Então, você fortalece as emoções dentro de casa. Amar não é só falar assim. Amar é falar muitos não. Claro que vai falar um não de um jeito diferente. Sim. E a criança que ouve o não de quem a ama e quem ele cuida, não magoa, não nada, que se fosse assim nós estávamos fritos, né? Porque jovem a gente apanhava. A minha mãe falava comigo com um chinelo na mão e pau! Você tem jeito que você foi danado, né? Eu era quieta, mas quieta assim. Minha mãe, que é viva, graças a Deus até hoje, uma saúde maravilhosa. Minha mãe era portuguesa, meus pais são portugueses. Então era muito rígida a educação, né? Então foi criada da forma europeia. Então minha mãe só olhava e nós todos já tremíamos. Porque eu e minhas irmãs, somos 3 meninas. E então logo tremíamos, obedecíamos super a minha mãe, né?
Então, quando você tem uma educação mais rígida, você consegue controlar um pouquinho mais isso. Mas se você não, é complicado. Porque as mães hoje são muito permissivas, né? Elas permitem muita coisa. E o que eu mais faço, às vezes, no consultório é orientar. Falei, não tenha medo de corrigir. Você ama, você cuida, você zela. Você pode puxar, você deve puxar. Porque o indivíduo tem que crescer entendendo os limites. Até onde ele pode, ele não pode. O que acontece com o TDAH é que ele não entende isso, ele esquece. Você fala 500 vezes ele esquece. Às vezes, às vezes quando ele faz aí ele se arrepende, ele chora, pede desculpa. Mamãe, eu tento melhor, mas eu não consigo. Acho interessante que os meninos pequenininhos, 6, 7 aninhos, falam, mamãe, eu tento, mas eu não consigo. Quando ele já aprontou, sabe? Aí já fala. Aí dói no coração da gente. Dói demais, né? Porque ele não tem culpa. E o desatento? Que é mais chamado de preguiçoso. Eles chegam para mim, porque assim, vem mais rápido o imperativo, né? Ter histórias fantásticas. Eu já ia perguntar isso, se tem uns mais lentos. Já pensei até em escrever um livro, tanta história da minha vida que eu tenho. Mas eu faço muita coisa, bem escrever um livro é mais a confusão. Apesar que eu tenho algumas coisas já escritas, alguns capítulos de livro, minhas teses, então algumas coisas eu já escrevi. Mas tem muita história, eu gosto muito de tentar entrar na vida das pessoas, mesmo porque eu acabo entendendo um pouquinho melhor e muitas vezes fazer muitos diagnósticos, tá? Então eu gosto muito dessa conversa, eu amo muito gente, sempre. É ótimo. Na faculdade, eu lembro muito bem que na cirurgia, que todos nós fazemos formação normal que nem todo mundo, né? Todo mundo passa por pediatria, por clínica médica, por cirurgia, por ginecologia e obstetrícia, eu fazia os partos, tudo. Mas eu sempre amei criança. E sempre gostei muito de conversar. Então era interessante que os professores de cirurgia, eu era colega de meu marido, e eu queria ser cirurgião. E eu tinha habilidade, eu fazia bem cirurgias. Mas, gente, eu detestava ficar presa entre 4 paredes. Olha meu lado TDAH. Entre 4 paredes, de pé o dia inteiro. Tem certas profissões que não são nossas, não são TDAH. O TDAH tem profissões mais dinâmicas, sabe? Mais dinâmicas. Eles não aguentam ficar muito tempo parados, sabe? Tem que ter sempre uma renovação, uma novidade, conversa, dinamismo. É diferente. A minha mãe falava assim, parece que tem bicho carpinteiro. O tal do bicho carpinteiro. É o temperamento, sabe? E é do indivíduo. Ele vai ser sempre assim. Claro que com o tempo ele cresce, ele modera um pouco, né? Porque a gente se molda, a sociedade, etc. Né? A gente modula o tempo todo. A gente adquire um mancômetro. É, isso aí. Eu brinco que o TDAH falta o Simancol. É, verdade. O que falta o TDAH é o tal do Simancol. Então, é muito interessante você entender assim, um pouco da natureza do comportamento humano, né? E eu acho muito interessante que até as suas escolhas são baseadas no seu jeito de ser. É muito, muito diferente isso. Doutora, as pessoas, todas as vezes a senhora vem aqui, tem muita gente falando, mas consegui uma consulta com a doutora Maria José é muito difícil, é de fato muito difícil. É cheio mesmo, eu não tenho, é bem cheio mesmo, tanto no consultório quanto na universidade, que eu acabei até já aposentando há 1 ano e 5 meses por questões pessoais. Eu tenho os meus filhos todos morando em São Paulo, e um servidor público tem muitas obrigações, né? E eu já podia aposentar, fazia 2 anos, e resolvi aposentar, tem 1 ano e 5 meses que eu aposentei. Mas eu fiz um vínculo voluntário, então eu continuo atendendo as minhas crianças. Todas as quintas de manhã estou na universidade. Mas o consultório é lotado, onde eu vou é sempre lotado, sabe? Mas não é só porque é a Maria José, é a especialidade mesmo. A nossa especialidade é uma especialidade rara no país. Nós não somos 1000 médicos no país inteiro. Porque é uma especialidade muito longa, né? E você tem que ter todo um perfil para você atender. Porque nós lidamos com crianças muito graves, né? Porque o TDAH, o autismo, são as crianças mais leves que nós atendemos. Nós temos encefalopatias, cada vez aumentando mais, mutações, etc. Nós temos crianças com epilepsia, difícil controle. Nós temos crianças encefalopatas com difícil manuseio. Então, são crianças complicadas. E você tem tudo num perfil, porque você tem que gostar muito do que você faz, tem que ter muita resiliência e você tem que ter muito estrutura emocional, porque você é o rimo da família. Porque nós somos tudo para eles, assim, tudo que acontece, se você olhar meu celular, se eu ficar assim 2 horas sem renovar meu WhatsApp, eu tô frita, Bê. Depois eu não consigo mais colocar em ordem, porque por dia, e eu não te falo nem dos grupos, tá? Que eu tenho 500 mil grupos, que eu acabo não me manifestando porque eu não dou conta. Não sai até por questão de educação, mas eu não dou conta. É muita mensagem o dia inteiro.
Muitas dúvidas, muitas mensagens, muitos pedidos, muitos esclarecimentos. São problemas todos os dias diferentes. Então, e é um sempre fazer. Você consegue estabilizar um, equilibrar um, logo vem outro. Aí você estabiliza aquilo, vem outro. Então, a vida é um fazer. O celular obrigou a gente a trabalhar mais. O celular, ele é um instrumento bom e ruim. Ele é bom porque, assim, você pode respondê-lo, né? O WhatsApp, por exemplo, quando você puder ter um tempinho. Por exemplo, as mães mandam demanda. Eu, nos intervalos das consultas, ou quando tem um tempinho, já respondo todo mundo. Mas você pode estar em qualquer lugar do mundo, né, B? Verdade. Eu já conduzi estado de mal epilético de uma criança do interior, estando na Itália. Isso aconteceu, isso foi estágio de mal epilético. Outras coisas, assim, onde você está. Claro que o médico tem limitação, ele não pode ficar atendendo, ele não pode fazer consulta por telefone, por WhatsApp, ele não pode prescrever por WhatsApp, nada disso. Mas você fala com o médico, né, que está ao lado, na urgência, no atendimento, e você consegue dar assistência a essa criança através de um outro médico. Mas então, ele é bom e ruim. Bom porque aproximou, ruim porque agora realmente a gente não tem muito tempo para nada. Mas como a medicina é um sacerdócio, e assim eu a exerço, eu não tenho tempo ruim. Eu vejo que às vezes a família fala, doutor, desculpa o dia, o horário. Eu falo assim, não, pode falar. Estou tranquilo, a gente sabe que é assim. Das várias perguntas que chegaram aí, tem uma aí. Tem várias aqui. Um está falando assim, parabéns pela entrevista, muitas informações bacanas. Minha prima tem autismo e ela é maravilhosa, nota 10 na escola. É o Rodrigo Bueno. E o Paulo diz assim, ó, eu tenho um menino especial e graças a essa doutora Maria José, hoje ele tem 28 anos. Admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Lindo, né? É bom isso, não é, Maria? Muito obrigada. Você sabe que eu fico muito feliz quando reencontro meus pacientes. E recebo depois os parentes, os filhos, os sobrinhos. E eu fico muito feliz porque ele é um trabalho de muitos anos, né? E faço com muito carinho. Todos eles. Nós também temos o máximo carinho com você. Obrigada. É muito bom quando você vem aqui. Muito obrigada. Porque a gente leva uma informação boa, não é? Há muitas pessoas, tem pessoas que se interam através do programa com essas nossas conversas. Que são conversas leves, né? É verdade. Mas a mídia hoje tem um papel muito grande de divulgação dessa patologia, porque antigamente tudo era muito fechadinho, né? Muito nas suas caixinhas. As pessoas procuram mais, elas conseguem suspeitar de diagnósticos muito mais precocemente. Verdade. E é muito interessante, você sabe que todos os pacientes que eu atendo, quase todos, mesmo seja no público ou seja no privado, os pacientes já vêm contando para mim a história, mas você vê que na história contada, eles já leram, eles já viram uma entrevista, eles escutaram na rádio, eles deram um Google, eles já foram no Google, eles já chegam com a coisa mais ou menos pensando, sabe, doutora, eu pensei nisso, o que você acha? Pensei naquilo. E aí, quando eu concordo com o diagnóstico, eu falo, não, realmente tem isso, aquilo, mas assim, quando eu não concordo, eu falo, olha, ele tem um sintoma isso, aquilo, mas o restante não bate com o diagnóstico, porque não tem jeito, né? Aí tem que vir o médico com aí é o profissional. Aí é o profissional, porque nem tudo que quacha e é verde é sapo. Então, aí a gente consegue esclarecer um pouquinho. E tem que ter bastante paciência também, porque tem muita gente também que assusta com o diagnóstico, né? Muitas vezes eu faço o diagnóstico e aí o paciente na hora critica, mas a senhora já vai falar assim? Que meu filho tem isso, a senhora fazer um exame? Briga. São poucos, mas brigam. E eu falo, sim, mas acontece que em certas situações, por exemplo, paralisia cerebral. O paralisado cerebral, eu vou investigar com a tomografia, ressonância, eletroencefalo, para poder saber etiologia, saber que existe ali uma associação com a epilepsia, saber se tem uma malformação, se tem uma coisa de causa. Mas a paralisia cerebral, a encefalopatia crônica infantil, na hora que eu examino, eu já sei o que ele tem. Porque ele tem um exame neurológico próprio dessa patologia. Então, tem certas situações que o médico não tem muita dúvida, né? Por isso que até hoje, o mais importante para o médico é a primeira anamnese, que é a história clínica, fazer muito bem feita. E o exame neurológico e o seu exame complementar. Ele já chama assim, né? Exame complementar. E eu falava muito para meus residentes, para os alunos que a gente tinha, né? Falei, olha, não tem essa história da gente atirar no que viu e acertar no que não viu. Medicina não é assim. Você, quando termina a sua anamnese, você tem que estar pensando já no seu diagnóstico. Exato. E quando você tem experiência clínica e conhecimento, que o principal é conhecimento, né? Sim. Que às vezes quando eu ia para o residente ou doutorando, e aí eles não tinham feito pergunta, assim, mas a mãe não me contou. Mas a mãe não te conta. É você que pergunta. Então, se você tem conhecimento, você sabe perguntar, né? Se você não tem conhecimento, você deixa que a mãe te jogue aquele monte de informação e você não
organiza. Então não é assim. O médico ele filtra o que é que ele vai, o que mais interessou a ele vai direcionar e vai perguntar melhor. O seu diagnóstico sai praticamente da anamnese já. Coisa. Aí você vai para o exame neurológico. Teve criança que a mãe fez uma anamnese, por exemplo, que me conduzia para um autismo. Quando eu fui examinar, não era. Criança que conduz para um TDAH, quando eu vou examinar, é outra coisa. Então, assim, quantas vezes? Às vezes a mãe vem por um outro motivo, sei lá, doutora, vim por causa de dificuldade escolar. A gente atende muito dificuldade escolar. Que às vezes tem TDAH, mas às vezes tem dislexia, às vezes tem descalculia, às vezes tem outra situação, tem deficiência intelectual. E às vezes a mãe, no meio da conversa, me solta às vezes um sintoma jogado, e que eu vou atrás, por exemplo, esses dias teve uma. Doutora, vim por causa de dificuldade escolar. Pois não, fiz toda a anamnese e tal, então parecia que o quadro conduzia para um TDAH. Aí, examinei, criança normal, tudo. Na hora que eu vou finalizando, ela me fala assim, pois é, doutora, é terrível, eu faço com ela a tarefa, de repente ela para. Como ela para? Não, ela para, fica olhando do nada, e depois ela volta. Como é que ela os cadernos? Ela também, só deu uma olhadinha, será que ela escreve? Ela tem, assim, uns cortes na hora que ela... doutora, às vezes parece que eu não consigo entender direito, mas era uma crise de ausência. Aí eu pedi para fazer o eletroencefalograma, que tem do lado da minha sala, e pronto, era uma epilepsia. Não tinha nada a ver com o TDAH. Que coisa, né? Então, por isso que é complicado, você tem que fazer muito bem a anamnese, você tem que dar chance, sabe, por isso que não dá para atender muito rapidinho, sabe? Nem meu SUS nunca atendi muito rapidinho, eu não sei fazer isso. Aí, não dá, né? Não, e o pessoal fala para mim, as consultas da senhora demoram. Eu falei, pois é, mas eu não sei fazer nada rápido. Claro que a gente tem que ter um ritmo diferente. Mas não vai ficar uma tarde inteira com o paciente, mas não dá para ser assim rapidinho. Depois que o paciente que você já conhece, que estabeleceu o tratamento, né, o diagnóstico, ele já está equilibrado, as consultas de controle são mais rápidas. Mas a primeira vez, tem jeito não. Olha o interior do estado participando aqui, a Janete lá de São Gabriel do Oeste. Parabéns aí pela entrevista com essa doutora Maria José, ela é espetacular. Obrigada. Já me ajudou só de ouvir. Só de ouvir que já ajudou ela. Olha, infelizmente, né, o nosso tempo... Tem um áudio aqui também, bem rapidão. A doutora Maria José, acho que conhece essa pessoa. Vamos lá, vai. Índio, bom dia, tudo bem? Fala pra Maria José que eu sou Elizabeth, mãe do Daniel. Estou mandando um abraço pra ela e eu tenho muita gratidão por essa mulher. Olha, muito obrigada, Beth. Legal. Maria José, doutora Maria José, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre você aqui. Quando a nossa audiência está caindo, eu trago a Maria José. Facebook está bombando aqui, muitos comentários, né? Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado por poder você esclarecer, dar um pouquinho de contribuição dessa experiência que eu tenho de quase 40 anos e que eu espero que enquanto a minha saúde mental estiver boa, né? Que eu falo com o médico, o tempo de validade dele é o tempo que a sua saúde mental está intacta, né? Eu estarei sempre aqui, se possível. Por favor. Tá. Muito obrigado. Um bom dia de trabalho. Obrigada. Vai tirar umas férias agora, não é? Vou, viagem domingo. Viagem fugidinha. Poxa, volte logo. Obrigada, Bê.